Pois é, pessoal, novo ano e a vida que continua. Vida que continua. Pois é. Pessoal, aqui esse ano, bom, como vocês sabem, dia 29, esse ano de 2025, foi bem corrido, foi bom, no sentido geral da coisa. Foi bom. Mas os meus inimigos que eu venho denunciando aqui, os invejosos aí que eu denuncio aqui, porque alguns, por mais que tenham mais condições financeiras e de poder do que eu, não porque tem méritos, mas porque são bandidos, são ladrões, são oportunistas, são bandidos, são a escória. E é por isso que eles alcançaram o que eles... É por isso que eles conseguiram o que eles conseguiram. Não por méritos, é porque são escória. Mérito sim existe. Quem nega o mérito é o parasita. Ah, mas eu subi nas autarquias públicas. Não, você é um parasita. Você subiu chupando o saco de alguém. Entendeu? Esse negócio de meritocracia nessa merda aí não existe. Mas eu reconheço que tem agentes bons e que tem pessoas do bem nos meios policiais, nos meios judiciais, não porque eu quero puxar saco deles. Como vocês sabem aqui, como vocês estão vendo, eu tô cagando para as convenções, eu tô cagando de verdade, a minha vida diz isso, porque vocês pensam de mim. E quando eu reconheço alguém, quando eu aperto a mão de alguém e quando eu celebro alguém, realmente eu sou teu amigo. Do contrário, eu estaria ou te ignorando ou te jogando aqui na merda, como eu faço com alguns. Então assim, se você também que me passa informação não confia em mim e fica jogando a tática do cachorro louco para tentar me intimidar ou para tentar me amedrontar, eu vou te bloquear uma hora. Porque eu não sou burro, não brinca com a minha inteligência, tá? Não brinca com a minha inteligência, até porque agora, a partir de agora, eu vou levar muito a sério as denúncias. Antes de eu colocar alguma coisa, eu vou investigar o porquê daquilo. E se me aparecer coisa tentando me amedrontar ou me gerar ansiedade, sabe o que eu vou fazer com você? Ah, eu sou um contatinho, foda-se você, cara. Eu vou te bloquear e você que se lasque. Entendeu? Eu tô falando isso porque não é um só, não. São vários que vêm aqui tentar se passar de amigo e tal. Eu sei que quando eu respondo, você pode ativar mecanismos para poder me seguir. Então assim, se você tá me seguindo agora é porque eu quero. Entendeu? Eu não sou burro, cara. Eu conheço ferramentas de pentesting, eu conheço um monte de coisa. Eu não sou um criminoso. O problema é que estão atingindo o meu trabalho, estão afetando o meu trabalho. Existe uma agente que está lá na Interpol, que o objetivo dela há anos, há mais de uma década, é me marginalizar, me colocar para que eu não tenha opção de trabalho, para que eu sem opção de trabalho vá cometer crimes. Então eu provei por A mais B de que eu sou honrado e digno, coisa que vocês nunca foram. Porque há mais de 15 anos eu suporto esse tipo de ataque e estou sempre trabalhando, não estou roubando ninguém, não estou fazendo ato ilícito com ninguém, estou trabalhando, entregando o meu trabalho. Se a pessoa me contratou, ela se convenceu de que eu tenho capacidade de trabalhar e assim me contrata, outro sim me contrata, e eu vou e presto serviço, enquanto vocês estão aí roubando dinheiro do pagador de imposto. E eu reconheço que tem pessoas que fazem o seu trabalho. Eu achava que seria um show de inquisição. No dia 29, quando na verdade foi um escrivão que fez a oitiva comigo, não foi o delegado. O que me deixou apreensivo e até me deixou preocupado de que possa realmente ocorrer algum tráfico de influência. Por quê? Porque na verdade, não sei, não quis dar cara, tal, enquanto eu dei a cara. Mas eu não quero, como eu disse pra vocês,
não estou fazendo suspeição com o trabalho do delegado por enquanto. Se eu vejo que o trabalho do cara é profissional e que não está envolvendo outras coisas obscuras, porque eu sei que tem coisas obscuras, que o objetivo de algumas pessoas é de que eu seja indiciado por algum delegado aí de São Paulo, que pode ser amigo do tal Bira, que pintou. Eu já fiz a denúncia, formalizei a denúncia na Guarda Civil, né, sobre o tal Bira, né, eu não sei se é ele mesmo ou não, mas eu investigando, fazendo um screening, associei ele diretamente com a minha ex-namorada, que trabalha no Ministério Público de São Paulo e que há anos vem tentando, de forma sutil, me atrelar a crimes e me incriminar. Então, assim, enquanto eu dou a cara, eu facilmente posso ser processado aqui por calúnia. Mas por que não fazem? Porque se fazer, vai aparecer toda a mentirada que eles fizeram. Ou seja, o excremento vai explodir. Ou seja, vai aparecer todo o lamaçal de merda aí que eles vêm escondendo há anos para tentar me incriminar. Então, assim, eu quero agradecer a gentileza e a amabilidade, o caráter humano que me tratou o escrivão no momento da oitiva. Não sei para onde isso pode parar. Eu estou sendo sincero para vocês, não sei onde isso pode parar. Estou preparando um excelente advogado aí, que vai me cobrar o ouro da cara. Mas o que eu posso dizer? Eu vou me defender enquanto eu não posso voltar legalmente para os Estados Unidos. Não vou entrar ilegal lá. Não vou entrar com visto de turista lá. Não adianta ficarem me induzindo a isso nem nada. Se a coisa apertar, eu já disse pra você, se aquela mulher aqui que tá tentando me incriminar, usando cargo de polícia, porque ela tá usando o cargo de polícia, junto com os comparsas dela, com os companheiros dela. Não tô aqui falando com ódio dela nem nada. Ela tá sendo pragmática, por isso que eu chamei ela de Reinhard Heydrich feminista. Porque o Reinhard Heydrich feminista era pragmático, não era um nazi fanático, ele era um executor do trabalho. Entendeu? É verdade, era pragmático, racional. Algum extermínio que ele provocava lá era tudo calculado. Era um engenheiro. O cara era um engenheiro. Era racional, não era? Por isso ele era extremamente perigoso. Por isso ele era extremamente perigoso. É o que essa mulher faz. Só que tem um ato falho, porque psicologicamente eu detectei muitas coisas. Talvez traumas com o pai, traumas com pessoas da mesma raça. Algum tipo de trauma nesse sentido que leva ela a direcionar os ataques, que pode parecer por mero oportunismo, já que todo o sistema agora é contra o homem branco. Eu estou fazendo apenas o meu trabalho. Sim, destruindo pessoas, destruindo seres humanos, destruindo vidas. Legal. Você pode estar fazendo apenas o teu trabalho, mas você, esse mundo, isso é falta de inteligência no geral. Você é muito inteligente, mas não é tão inteligente ao ponto de entender que existem consequências espirituais disso. E se você está sendo beneficiada por um lado espiritual, não é o lado bom. Porque quando você faz mal, você não está sendo beneficiado pelo lado bom. Mas eu não tenho que te dar aula sobre isso. Você é inteligente o suficiente para entender e para se submeter a esse Deus, já que vocês são rebeldes, vocês não vão se submeter. Então é uma coisa que eu não posso deter. Eu simplesmente tenho que pedir e clamar esse Deus verdadeiro. Eu me submeto, eu desço do meu salto do orgulho, e ele vai me responder e vai, a partir do momento em que vocês avançarem contra mim, ele vai destruir vocês, ele vai reduzir vocês a pó. Então assim, não avancem contra mim, porque esse Deus vivo, entendeu? Esse Cristo vivo que vive, que eu já provei, que eu já tive experiência com ele, que me salvou várias vezes da morte, esse Cristo vivo vai destruir vocês. Não é a intenção dele, não é o objetivo dele, mas ele, para me defender, vai reduzir vocês a pó. Todos vocês. Entendeu? Como já fez anteriormente em outras oportunidades. Vai reduzir vocês a pó. Vai confundir vocês. Vocês vão ficar loucos. Vocês vão lutar entre vocês.
é pior do que as histórias do faraó do Egito ou qualquer outra coisa. A coisa vai ser muito pior do que isso. Vocês simplesmente vão tomar uma bordoada que vocês não vão se esquecer. Então assim, não vou se esquecer porque não vou ter como se arrepender. Já vão estar do outro lado. Mas eu tenho que avisar aqui porque é minha obrigação. Se eu não avisar, a coisa não liga lá no céu. Ligado na terra, ligado no céu, né, Rafaela, Rafatona? Agora você vai saber o poder das palavras. Avança contra mim. Avança contra mim. Você será reduzida a pó. E é claro, o karma, os crimes que vocês cometeram durante esses anos todos, tentando me incriminar, como estar lá no chans, lá nos fóruns da internet, que vocês participaram. Ah, mas Emerson, eu não participei, mas eu joguei teu nome lá para os caras triturar você. Você é cúmplice nisso. Ah, se os caras planejaram ataques em escolas, ainda que você não tenha incentivado diretamente, você é cúmplice nisso. Você tem uma ligação espiritual com aqueles ataques. E o sangue daquelas crianças inocentes vai perturbar vocês, vai perseguir vocês até o fim das suas vidas, nessa e na outra vida, para que vocês paguem. E eu estou aqui justamente por isso. Porque, meu amigo, uma coisa é o policial perseguir uma pessoa que é bandido. O cara é bandido. O cara é bandido. O cara é bandido. Então ele é perseguido como bandido. Não tem problema. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Quando o cara é bandido, beleza, ele merece. E agora, se o cara não é bandido, se o cara tá tentando levar a vida dele honestamente, como eu tô fazendo, tentando levar minha vida honestamente, trabalhando, produzindo, aportando para a sociedade, recomeçando minha vida de uma forma digna e honesta. E aí eu sou perseguido por aqueles que supostamente deveriam defender a lei e a legalidade, a ordem e a justiça. O que acontece é que isso é tão abominável aos olhos do Criador do Universo que ele fica lá de braço cruzado, mas ele vai anotando no caderninho. Então o que acontece? Se eu não peço justiça, talvez lá no mundo espiritual, talvez uma outra vida, que a gente não sabe. A gente não sabe, tem gente que fala merda aqui na internet, quer ser o dono da verdade, só porque pegou um pedaço de livro aí e acha que é o dono da verdade. Não, não é. Então o que acontece? Você vai tomar na cacetada, vai tomar na tarraqueta do outro lado. Ou talvez nessa vida mesmo, não sei. Uma hora você vai tomar porrada. Ou talvez nem tome, porque ninguém pediu. Na hora que terminar a tua jornada aqui, você vai ser encaminhado a um plano espiritual e lá você vai ser julgado ou não, não sei como é que vai ser. Mas eu já vi casos em que você aqui na Terra, a pessoa pede justiça, como eu vi o caso de um cara que foi acusado falsamente na prisão pela mulher dele, e a mulher dele morreu no 1º de abril de 2014. Isso que a mulher tentou se arrepender, tentou pedir, mas a condenação estava feita. O cara já tinha sido condenado por um crime que ele não cometeu, contra a própria filha dele de 1 ano, que a mulher falou que ele penetrou nela e a menina era virgem. O exame do Instituto Médico Legal provando que é inocente. É isso que esse judiciário maldito, né, valida. E aí aparece um monte de advogado aí, supostamente defendendo o direito dos homens, mas elas só estão fazendo dinheiro e milhões com a tua desgraça. Elas não vão te defender você por menos de 100 mil. Vão arregaçar com a tua vida. Você vai ter que vender. Ah, mas nós temos solução jurídica. Tem porra nenhuma. Isso se chama chantagem jurídica. Isso é uma forma de comunismo disfarçado, de transferência de bens de pessoas honestas, honradas e trabalhadores para bucaneiros, para comerciantes da desgraça. É isso que os advogados se tornaram, comerciantes da desgraça alheia. Os advogados se tornaram comerciantes da desgraça alheia. Então assim,
Isso é total falta de honra moral. Ou seja, uma sociedade bela, justa e moral, você tem que correr desse tipo de gente. Os caras te vendem uma vida de conto na internet, mas com base na desgraça de quem realmente trabalha, com base na desgraça de quem realmente produz. É fácil o cara colocar um terno de 10 mil, de 15 mil reais, sendo que teve uma pessoa para trabalhar. Ah, mas eu estudei para isso. Cara, se eu me dedicar, se eu parar 5 anos da minha vida e me enfiar numa merda do curso de direito, eu faço o que vocês fazem. Por que você não faz? Porque, meu amigo, isso é indigno o que vocês fazem. Um dia eu quero poder estudar, se Deus me conceder a vitória agora e destruir meus inimigos, reduzir eles a pó, essas pessoas que eu denuncio aqui, esse é o meu objetivo. A minha promessa para Deus, eu fiz em público, eu vou fazer em público. Se Deus reduzir a pó meus inimigos, não importa o tempo que leve isso, eu vou me formar advogado para defender muitas pessoas da forma honesta e de graça, porque Deus vai me dar antes uma vitória financeira com o qual eu possa financiar esse trabalho sem ter que roubar pessoas, cobrar. Eu vou pedir 10 mil, 15 mil, 50 mil num processo. Às vezes o cara tem que vender a casa dele, o carro dele, tem que sacrificar muita coisa para poder, entendeu? Cara, para poder, cara, com uma outra palavrinha lá que ele coloca, às vezes no próprio chat GPT, ele consegue, só porque ele tem o carimbo, o selinho lá, que permite ele fazer o que for. Então, a minha dedicação, minha promessa para Deus é a seguinte: eu vou ajudar pessoas que não podem usar um advogado para se defender. Então, assim, eu falo isso publicamente: se Deus me der vitória, reduzindo meus inimigos a pó, fazendo eles desaparecerem do mapa, a minha proposta para Deus é essa. E Deus não precisa aceitar, porque Ele é Deus, cara. Ah, quem que é você, meu caro? Mas quando eu despendo essa energia quântica das minhas palavras, do meu poder, Ele vê minha sinceridade, porque o que Deus quer da gente? Que absolutamente nada. Ele não precisa da gente. Quem precisa dele somos nós. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, Ele permite que você suplique, tenha uma chance de mostrar: eu estou aqui para ser mais parte do teu processo de resgate de pessoas ao seu reino. Então, se tem pessoas que, se tem uma coisa que, na minha opinião, é abominável para Deus, são pessoas que se acham que podem estar no lugar de Deus, como muitos juízes, policiais, principalmente esses psicopatas. Um caso desses icônico e clássico é Ronaldo Massuia da Silva, que eu tenho informações de que ele era usado dentro da Polícia Federal de Curitiba para induzir adolescentes e crianças, como foi até o mesmo caso daquele cara que entrou lá em Blumenau esfaqueando crianças, a entrar em escolas esfaqueando e atirando. Ou seja, para fomentar operações de psyops promovidas e desenvolvidas por agentes psicólogos da Federal. Não preciso mencionar nome aqui, cara, porque também não vai dar nada. Essas pessoas têm vários policiais e tem vários delegados na mão. Então é mais fácil a coisa se voltar contra mim, como está se voltando aparentemente, quando reabriram um caso de 2017, usaram algum escritório de advocacia aí de São Paulo ligado a essa máfia de maçons. E aí o que acontece? Tipo assim, tirar do foco deles. Olha a jogada: tirar do foco deles, fala: não, é um caso solto aí, mas eu não vou receber nenhum processo por calúnia e difamação, até porque se eu receber, vai ser obrigatoriamente gerado uma investigação contra essas pessoas que eu estou denunciando. E se eles forem investigados por policiais honestos e de verdade, e que eu sei que existe policial honesto e de verdade. Eu ouvi da boca do Dr. Rubens Recalcati. Quem conheceu a história daquele legendário delegado
do Paraná, Dr. Rubens Recalcati, que, meu amigo, não, todo mundo tem suas falhas, cara. O cara deve ter metido BO em muita gente. Mas, cara, talvez depois ele se arrependa. Não sei. Eu não vou julgar ninguém, porque eu não quero entrar a fundo nisso. Mas o Dr. Rubens Recalcati, ele simplesmente foi humano comigo e falou: meu filho, sai do país, porque tem gente poderosa querendo te destruir. E eu vi sinceridade. Tanto que eu tirei uma foto com ele. Eu tirei uma foto com o Dr. Rubens Recalcati e coloquei, tá aí na internet, é só vocês buscarem. Então o Dr. Rubens, ele falou: tem gente corrupta na polícia. Talvez ele recebeu uma ordem para me perseguir. Falaram: ah, esse cara é pedófilo, esse cara é isso. Assim como essa mulher, esse grupo que tá aí na Interpol deve estar falando de mim. Esse cara é isso, esse cara aquilo, esse cara aquilo outro. Eu falo para esse pessoal da Interpol que não me conhecem, que vocês conversem com os agentes lá nos Estados Unidos, com Brian Rafferty, com Kevin Stowe, com Tony Tumbleson e com pessoas honradas. Pergunte de mim para eles. Eles me investigaram, eles fizeram um security clearance na minha vida, tanto que eu deixo a minha vida aberta, meus computadores abertos. Se vocês me derem um atraque, se vocês me fizerem um swatting contra mim, eu não vou resistir. Eu vou me entregar para vocês. Só que vai ser um grande problema. É claro, como eu sei que tem pessoas que me perseguiram de forma injusta e criminosa lá no Brasil e que estão aí em Lyon ou Salamanca, né? Ou rodando por aí, porque me tratam como target indivíduo, como indivíduo alvo de forma criminosa para legitimar operações do Estado, já que eles conseguiram inclusive aprovar leis contra os homens, graças aos false flags, graças aos ataques de falsa bandeira que fizeram contra mim. Então, assim, eles ganharam muito dinheiro com isso. Eles atingiram muitos objetivos com isso. Os KPIs criminosos da polícia que eles criaram, eles foram atingidos, simplesmente fazendo coisas contra mim. Só que foi num tempo em que eu devia estar calado. Que eu não podia estar falando tudo que eu estou falando para vocês agora. Porque se eu estivesse falando tudo que eu estou falando para vocês agora entre 2013 e 2018, ou até antes de eu entrar nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos a coisa, eu comecei a descer o pau, porque eu confiei nas autoridades norte-americanas e eles viram que eu estava falando a verdade. Mas se eu estivesse falando essas coisas antes de entrar nos Estados Unidos, durante aquele tempo, eu teria sido preso, incriminado. Aí eu tive que voltar ao Brasil. Aí depois eu tive um tempo de silêncio na Europa. Esse silêncio eles aproveitaram para fazer mais ataques, mais provocações, para tentar me gerar ansiedade. Mas eu, de uma forma serena, sóbria e sim, espiritual, orientada por esse Deus, eu simplesmente me submeti às ordens do plano espiritual e simplesmente, não, vou seguir, vou lutar o bom combate, vou recomeçar do zero. E recomecei do zero. E Deus criou oportunidades para mim, como Ele cria sempre, para eu me manter digno e trabalhando. Porque essa mulher aí e esse povo que está aí querendo me perseguir, eles querem me jogar na marginalidade. Para quê? Para que, segundo a visão deles, aí eles vão ter uma razão legítima para me perseguir. Ah, o Emerson fez isso. Como, por exemplo, eles tiveram uma razão legítima para me perseguir quando eu gravei aquele vídeo na Índia. Aquilo ali, eles puderam juntar todos os pontos do nervo que a Rafaela estava criando na época. A Rafaela é a psicopata da minha ex-namorada. Ela me perseguiu durante anos. É uma maldita. É uma maldita. É uma maldita essa mulher. Existem pontos conflitantes, mas eu tô aqui para explicar para vocês mesmo. É só me fazer perguntas, deixar perguntas aqui, eu respondo todas. Ai, Emerson isso, ai, Emerson aquilo. Ai, chama o verdadeiro dessa rã Alita. Cara, eu não vou entrar nesse ponto, cara. Até porque eu nunca ganhei dinheiro com esse trabalho. Eu não vivo da internet. Foi uma das coisas que o delegado me perguntou o escrivão me perguntou se eu vivo da internet. Eu falei, a única vez que eu ganhei uma AdSense nessa merda aqui
foi quando eu deixei um blog girando lá e girou bastante, faturei R$500 e eu mandei pra mãe da minha filha, que comprou uma escrivaninha lá pra minha filha. Entendeu? Assim, eu mandei o dinheiro pra ela, pra minha filha, pra ver o quanto eu amo, o quanto eu me importo com a minha filha. Eu abri mão de tudo, cara. Enquanto isso, o pai de vocês não fez nada disso por vocês. E eu entendo por que vocês têm daddy issues. Na verdade, vamos comparar com o vovô Mafalda, o padrasto da Rafaela. Acho que até dava tudo pra ela. A mulher andava com motorista particular no Rio de Janeiro e tal. Mas quando o dinheiro não é produzido por ele, vem de outras pessoas, quanto ele é um facilitador, um comerciante da fé, porque o cara, diga, cara entre nós aqui, era um comerciante da fé, um bucaneiro, um estelionatário da fé. Então as pessoas que produziam, como muitos desses advogados, aí o cara escreve alguma coisinha, ou mete o louco em cima do altar, ganha dinheiro às vezes de uma pessoa que é obrigada a vender as suas horas do dia para trabalhar numa fábrica, num restaurante. Ou seja, o alvo deles são pessoas que trabalham. Quando um vagabundo desses aí, que sai multando pessoas porque o pneuzinho dele tá estragadinho, mas não vão falar com o coronel, às vezes o coronel miliciano, que tá desviando dinheiro com compra de pneus para a polícia, aí os caras tiram uma porrada de dinheiro com isso, comprando pneu. Tem que comprar uns amortecedores para viatura aqui e tal. Essas malandragens existem, cara. Os caras superfaturam os negócios comigo, entendeu? Os caras que cuidam da logística da polícia, cara, é um desvio de dinheiro escandaloso, cara. E esses caras hoje estão liderando a Interpol, estão na Organização das Nações Unidas, cara. É uma putada, cara, que você vê. Ou seja, não tô questionando o tal do Urquiza lá, não tô questionando nada, mas ele representa, mesmo que ele não tenha participado disso. Eu não tô querendo fazer suspeição contra o trabalho do cara nem nada, mas meu amigo, ele representa todo esse show de corrupção. Mas isso existe em todo lugar. Pode existir, mas meu amigo, a Espanha respeitou os meus direitos, a França, a Alemanha, todos os países aqui me respeitaram meus direitos. Até o momento. Vazaram coisas de mim lá na Espanha, mas cara, eu resolvi isso rapidinho, coisa que no Brasil seria impossível. Eu tô falando até o momento, porque isso pode mudar. Isso que me preocupa, porque essas pessoas que me perseguem têm poder de polícia. Eles estão intimidados, eles estão sangrando no meio de tubarões. Então eu não sou nada, politicamente falando, com poder ou qualquer outra coisa, mas o poder da minha palavra, que Deus me deu, a coragem que Deus me deu, e um pouquinho, uma pitada de sagacidade e inteligência, porque eu não sou mais esperto que a besta loira. A besta loira é 1000 vezes mais esperta, mais inteligente do que eu, entendeu? Só que é preguiçosa, tá lá, quer subir na carreira com base na desgraça dos outros, entendeu? Enquanto eu não sou preguiçoso, eu busco a minha vida pelos meus próprios méritos, entendeu? Desculpa, it's Wahrheit, não? It's Wirklichkeit, Wahrheit, não? Wahrheit, não? Então assim, eu tô aqui controlando para não falar mais coisas, né? Eu falei a questão do Nessa Ralita, que interessa que eu sou ou não. Eu tô falando aqui pra vocês, eu sou o verdadeiro Nessa Ralita, e é por isso que eu fui perseguido. E na época falam, né? O Kleber Monteiro Muniz era o verdadeiro Nessa Ralita. Tá, beleza, chama ele aqui então. Chama o verdadeiro Nessa Ralita para conversar então. O que vocês falam que é o verdadeiro, chama ele para falar, fazer uma live comigo. Não manda um terceiro nem nada, manda o verdadeiro aqui então. Vamos ver quem é o verdadeiro. Porque a minha versão é, quando eles viram que no blog Silvio Coerich, o verdadeiro lá, o blog Silvio Coerich, eu me manifestava, eu comentava, eu achava divertido o blog.
E aí aparecia no comentário alguns influenciadores. E esses caras têm muito poder de retórica. Quando você está passando por uma situação amorosa forte, ou uma situação emocional forte, você, por mais forte que seja, você pode ser um Arthur Schopenhauer, cara. Você pode ser um Goethe. Você pode ser um cara extremamente racional e lúcido. Se você está passando por um momento emocional de disrupção, um momento emocional de perda, de dor, você se deixa levar pela razão de algum que for lá te influenciar, e que esse cara, às vezes para te validar ou para te legitimar, fala uma outra coisa e acaba induzindo você para o mal. E é com base nisso que muitos policiais fizeram operações de psyops, usando dessa vulnerabilidade das pessoas no chance. Houve muita gente no chance, nos fóruns, induzindo pessoas com essa fraqueza a entrar em escolas atirando, a cometer o massacre da escola de Suzano, o massacre de Realengo, ataques a bomba em Marrocos, na época que eu me lembro. Muita coisa aconteceu, meus caros. O ataque lá em Blumenau, uma pessoa que conhecia aquele cara de infância falou: aquele cara não é assim, ele foi induzido, aquele cara era uma pessoa boa. Então eles pegam uma pessoa que, por exemplo, como o Gustavo Guerra, que foi traído pela mulher, humilhou ele, assim como a minha ex, a Rafaela, tentou me humilhar, mas eu fui extremamente forte e lutei, e já tinha meu caminho para me reconstruir, enquanto o Gustavo Guerra simplesmente cedeu, porque ele não via horizonte para ele. Então acabou no hospital psiquiátrico. Um cara que tinha um futuro brilhante pela frente se ele tivesse ignorado essas coisas. Entendeu? Então, assim, acabou, né, um hospital psiquiátrico com Gustavo Guerra. Gustavo Risotto Guerra. Que na época foi influenciado pelo conhecido roqueiro e youtuber Nando Moura, Fernando Cagnin, da pedofilia. Por que eu falo Nando Moura da pedofilia, Dom Sandro da pedofilia? Porque esses caras estavam envolvidos naqueles grupos Mulher Gosta de Homem Babaca, Comunidades Guerreiros da Real, do tempo do Orkut, cara. Esses caras vêm fazendo dinheiro com a tua desgraça. Esses caras vêm fazendo fama com a tua desgraça há mais de 2 décadas. Eu tô falando porque eu sou, meu amigo, um dos preconizadores desses movimentos. E o nosso sentido não era ser assim, cara. Não era ter começado dessa forma. Os Homens Santos, esse pessoal todo aí foi criado, meu amigo, graças à influência aí de gente da Igreja Universal para tentar me destruir. Essa é a verdade, cara. Mas isso é uma outra história que um dia eu vou gravar um vídeo só sobre essa questão dos Homens Santos, que falam, tentam me atrelar. Como eu já estava denunciando pastores e bispos corruptos da Igreja Universal, esses pastores que lavam dinheiro do narcotráfico nas igrejas evangélicas, já que a igreja não paga imposto para isso, cara. Ou você acha que o Marcelo Crivella abriu mão de um cargo de senador para cuidar, para ser prefeito do Rio de Janeiro, para quê? Para trazer de volta as biqueiras do tráfico de drogas para ele. Ou você acha que igrejas evangélicas vão evangelizar nos presídios para quê? Para trazer à luz aqueles que estão desamparados. Não mete o louco! Porque lá no CDP de São José dos Pinhais entrava BO na galeria evangélica, que ficava em frente ao parlatório. Entendeu? E os agentes sabiam disso. Não é, seu Souza? Que entrava o piriri dentro da blindada, seu Souza. Os agentes deixavam entrar. E é para onde eles querem me mandar. Por isso eles estão reabrindo um caso de 2017, muito antes de eu ter me tornado cidadão e tal. Mas enfim, eu estou me protegendo. Já tem advogados atuando, já tem gente atuando. Eu estou me protegendo. E assim,
O meu maior advogado é Jesus Cristo. Vocês não acreditam, vocês duvidam, vocês estão rindo da minha fé. Essa mulher aí tá dando risada do que eu tô falando. Esse bobo, esse palhaço, acha que pode nos vencer. Mas eu te vejo nas histórias bíblicas aí, né? Porque muita coisa é lenda. Se fosse tudo verdade permitido aí, cara, já seria proibido. Já estão querendo proibir por algumas verdades que colocam. Imagina se colocassem toda a verdade. Mas esse é o ponto de luz que as pessoas podem ver nesse mundo, que é dominado pelo mal. Porque esse sistema, o Estado, né, ele jaz no maligno. É um sistema podre. Não tem como você ser basicamente um policial 100% honesto nos dias de hoje, com esse tipo de gente aí. Com esse tipo de gente dominando, cara, eles levam uma vantagem colossal sobre as pessoas honestas que estão dentro da polícia. Eles têm uma vantagem colossal, por quê? Porque eles podem manipular, eles podem fingir que são pessoas boas. Eles gozam de fé pública, como eles já escreviam lá no Chance, eles gozam da impunidade. E se eles forem manipuladores e discretos o suficiente, eles conseguem atingir o objetivo deles. Então por isso que um cara como eu, expondo eles a público e colocando eles para sangrar no meio dos tubarões, cara, porque assim, existem pessoas até piores do que eles, que são abissais. E esses caras muitas vezes nem sabem do que essas pessoas que estão se pagando de santinho fazem. Ou até sabem, mas não tem o sangue que a piranha se atrai para comer. Uma vez que eles estão sangrando, eles só ficam olhando. Ah, meu amigo, na hora que ele precisar te devorar, ele vai te devorar. Na hora que ele precisar te mandar você fazer aquilo que ele quer que você faça, ele vai te mandar. Por quê? Se você não fizer, ele vai te arrebentar. Ele vai usar tudo aquilo que eu tô denunciando aqui, e que ele sabe que eu tô falando que é verdade, ele vai usar contra você. Então esse é o teu maior medo. Enquanto você fica tirando fotinha lá na Organização das Nações Unidas, mostrando que tem uma influência, você é um palhaço deslumbrado, cara. Você é um palhaço deslumbrado, cara. Usando que pode, acreditando que pode usar tática barata de manipulação psicológica contra mim, cara. Tu tá achando que eu sou o quê, cara? Que eu sou o mentecapto da tua laia? Tu tá achando que só vocês, concurseiraiada aí, podem ser esperto? Porque eu passei num concurso. Eu passei num concurso. Ô demente, eu respeito pessoas que estão aí fazendo o seu trabalho de forma digna, honrada e honesta. Mas canalhas de farda, bandidos de farda, são uma vergonha para os verdadeiros policiais. Não é, Kleber Ligeski? Fala pra gente lá como é que funciona o grupo de extermínio lá no aquartelamento da Polícia Militar do Portão. Fala pra gente que você me falou aquilo ali, na casa da Rita Ligeski. Fala pra mim, seu cagueta desgraçado. Não que eu queira voltar pra Rita, não porque eu tenha saudade da Rita. Foi muito bom enquanto durou. Respeitei ela, ela me respeitou, a gente viveu feliz naquele tempo. E já foi, morreu, acabou. Acabou com a falta de confiança dela, acabou com a falta de lealdade dela, acabou com a covardia dela em não ter seguido em frente. Isso acabou ali. Acabou ali. E uma das coisas que eu deixo aqui claro para vocês: nunca proponha para alguém se casar em 3 meses, em 4 meses, em 1 ano. Nunca. Isso pode valer devido às circunstâncias, porque tudo nessa vida às vezes é um risco. Existiam casos, por exemplo, pessoas que saíam da pobreza na Itália, na Espanha, na Alemanha, e se casavam dentro de um navio, cara. Se juntavam ali dentro de um navio. O cara prometia proteção para a mulher aceitava, às vezes ignorava outras pessoas, casava e dava um certo até o fim da vida, cara. Ou seja, viviam com essas pessoas até o fim da vida. Faziam famílias numerosas. Entendeu? Com base nisso. É um risco.
Pode ser 8 ou 80. Pode dar certo ou absurdamente errado. Mas se você não tiver essa pressão, se você puder segurar o máximo possível para você casar, para você formalizar, conhecer bem a pessoa, testar bem a pessoa. Uma vez eu ouvi da boca da mãe do Michael Van Hanen. A tua mãe, Michael Van Hanen. Esse Michael Van Hanen, o Mike Van Hanen, Van Hanen, ele trabalhava com a Franciele lá numa escola lá em Curitiba. A Franciele trabalhava lá como contadora. Lá no shopping Batel, se não me engano, né? Michael Van Hanen. Tô mencionando aqui porque eu tenho que mencionar. É a minha história, vou te mencionar aqui. Até porque aquela namoradinha woke esquerdista lá que você namorava lá e que te fazia ali com o code, cara, merece ouvir umas... Americana ela, cara, americana. Quando ela viu eu falando umas verdades lá da esquerda, ela veio me atacar na internet. Então, assim, é uma safadeza, cara. Entendeu? É uma safadeza. Mas a mãe do Mike Van Hanen, que eu agradeço pelos conselhos que ela teve comigo, uma portuguesa, e foi super gentil comigo quando ela veio pra Europa comigo. Na verdade, pra Espanha, né? Ela entrou pela Espanha. Na verdade, a gente entrou por Portugal. E a gente veio conversando no voo da TAP, né? A gente veio conversando no voo da TAP. E ela conversou comigo o seguinte: olha, antes de você casar, abra bem seus olhos. Mas depois de você casar, você feche bem seus olhos. Talvez aconteceu alguma zica com o pai dela, tal. Mulher talvez se arrependeu por causa do pai, depois se separou. Tem mulher que descobre que o cara não era aquela flor de lis, não era aquele super-homem depois que casou. Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Ou seja, ou você acha que o Max Verstappen não tem falhas? Ou você acha que o Ayrton Senna, o legendário Ayrton Senna, não tinha falhas? O Nelson Piquet, esses caras aí são super-homens da televisão, cara. Entendeu? Mas na vida real todo mundo tem falha, cara. Então a mulher, quando ela começa a perceber essas falhas, ai, eu perdi o encanto. Não, você é covarde. Você é covarde pra não lutar, pra não ser parceira do teu homem, porque casamento não é isso. Depois acaba frustrada com um bando de gato pulguento, com um bando de gato pulguento, o cachorro punguento, sardento, entendeu? Coitado dos bichinhos, eu amo os animais. Mas assim, tem mulher que tem... Eu conheci uma mulher que tinha 70 gatos. Coitado. Ai, que gesto de humanidade. Porra, cara, gesto de humanidade é você dar continuidade na tua espécie, é você dar continuidade na tua raça, na tua ancestralidade e gerar e atender os propósitos divinos. O gato é bonito, é legal, cara, mas não é a prioridade. O gato é para auxiliar você, às vezes, ou para cuidar, ou o cachorro e tal. São bichinhos que te dão um pouquinho de alegria, sabor à vida, quando você tem essa possibilidade de criar. Se você não tem possibilidade de criar, não crie. Mas tem gente que, pô, tem tanto gato que os gatos não tem nem como manter os gatos, cara, ou os animais. Então os bichos estão, pô, cara, com pulga, com sarda, peixeado, parvovirose e todas as coisas. Cara, coitado, cara, eles só trazem sofrimento pra esse mundo. Ou tem mulher que esnobou, pisou em homem a vida inteira, aí hoje tortura gato. Eu conheci uma lá em Guadalajara, uma colombiana, cara, que era assim. Ela, quando me viu, cara, eu tava, né, com a mulher, comigo e tal, só que ela tava vivendo em outro lugar. Aí depois ela foi morar comigo lá. Aí no final do ano, acho que que teve aquela nevada grande lá, cara, teve uma nevada muito grande. E a Filomena, quando teve na Espanha, né, cara, a mulher se revoltou comigo, cara. Eu levei a mulher pra morar comigo. Ela ficou revoltada comigo. Até tinha gravado uma entrevista com o Hernani, com esse pessoal. Eu gravei uma entrevista naquele tempo. Aí ela tinha 2 gatos, cara.
Nossa. O gato, ele ficava desesperado pra ir pra fora, cara. Ele ficava arrastando as patas, assim. E ela deixava os gatos trancados. Aí ela montou um hotel canino, cara, pra ter os bichos perto dela. Coitado daqueles bichos, cara. Mas quando ela me viu, ela queria... Amigo, ela só não via o momento. Ela queria, cara, amigo, me queria ali. Eu senti, cara, eu sou homem, cara. Era eu avançar, ela falava, vem, meu macho. Mas eu não fiz. E aí quando eu levei a mulher, ela até... sabe aquele sorriso amarelo? Eu aceito. Pois é. E aí foi no dia 1º do ano, eu tava pagando, cara. Tava pagando aluguel naquele lugar. Eu não tinha obrigação de ir limpar neve pra ninguém. Ah, mas eu estou usando a neve. Tá. Vamos ser sinceros. Eu podia ter feito aquilo ali. É o meu trabalho. Pra não criar problema, eu devia ter ido ajudar. Mas, cara, eu tava cansado. Porra, cara, eu trabalhava com os caras lá que eram realmente... Eram os pescoços, meu amigo. Eram os caras de pescoço. E o espanhol, muitas vezes, quando ele tá na condição de ser espanhol, muitas vezes eles se aproveitam. Então, assim, pô, esse cara veio lá da América Latina e tal. É um panchito, é um sudaca. Muitos aí tratam assim. Ainda que você tenha mais ancestrais espanhóis do que ele, ainda que você tenha mais ancestrais europeus do que ele, os caras te tratam assim, porque eles não querem. Não sei se ativa algum sentimento de inveja. Porra, cara, esse cara fez o que os verdadeiros guerreiros espanhóis fizeram. Cruzaram oceanos e conquistaram o mundo. Agora esse cara tá fazendo o caminho inverso. Então os caras sentem um pouquinho de dor de cotovelo, porque muitos aí não teriam essa coragem. Então, porra, você já tem que sofrer essa pressão, cara, de trabalhar sendo pressionado ao extremo. Tecnicamente é o extremo. Tem que trabalhar o dobro do que os caras trabalham. Tem que trabalhar por eles, pra impressionar eles. E aí chega em casa, tem uma mulher que vive do teu dinheiro, porque não trabalhava, não fazia nada, só vivia do dinheiro do aluguel. Aí eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Ainda quer que você tá achando que eu sou teu escravo? Que ela não era, tipo, era uma morena colombiana, tal, marronzinha assim e tal. Bonita, era bonita, cara. Tinha uma pele marrom, bonita, sabe? Era bonitinha, cara, pô. Sabe? Excitava. Mas eu já tinha meu compromisso assumido, cara. Eu não ia fazer essa besteira, cara. Era bonita, tinha uns cabelos pretos, bonita. Entendeu? Aí eu falei, não vou meter louco, não meto louco. E eu sentia que ela era amargurada. Ela fazia questão de me dizer assim, todo momento, que tinha cidadania da Inglaterra e da Europa. E tinha mesmo, cara. Ou seja, podia viajar pra qualquer lugar. Até teve um green card nos Estados Unidos. Mas pra mulher é fácil, meu amigo. A mulher chega, se ela falar, eu quero casar com aquele cara, quando ela é nova, ela casa. Ela casa. Só que elas vão criando um ar de superioridade tão grande na mente delas, que deixa elas fora da realidade. Então elas vivem num mundo paralelo. E isso cega. Elas acham... esqueci aquele conceito romano dos estoicos, cara. Esqueci agora. Eu queria me lembrar. É um complexo, não é Édipo, não é. É um complexo que elas têm. E, pô, cara, a juventude será eterna. Elas serão o deus Apolo pro resto da vida, mas não é, cara. Elas envelhecem, é por isso que Deus deu a velhice. Graças a Deus para as mulheres. Porque se muitas já são insuportáveis assim, imagina se elas fossem eternamente belas, cara. Vocês estavam ferrados. É por isso que muitas usam o adrenocrome, não é? E se eu começo a falar as que usam o adrenocrome aí, hein? É pra poder sempre manipular os homens. Porque os homens são bobos, cara. Homem é burro, cara. Os caras são conquistador, conquistam tudo, mas por quê? Porque eles querem impressionar a mulher. Pra que o cara vai querer comprar um carro de 100 mil euros, cara?
sendo que ele pode andar com essa coisinha aqui baratinha, que dá o mesmo prazer. Cara, isso eu desfruto, esse carrinho aqui, cara. Eu adoro esse carrinho. Tá desde que eu cheguei aqui. Entendeu? 105, 200 mil quilômetros rodados já com ele. Entendeu? E cara, desfruto. Manutenção super barata. Mas pra que o cara vai comprar um carro de 200 mil que vai trazer pra você um conforto absurdo? Mas vai depreciar 30 mil no ano. Você pode comprar 30 carros desse no ano. Você pode montar uma frota pra tudo quanto é latino trabalhar com ele. Pra tudo quanto é hispano-americano vir trabalhar com ele. Trabalhar é lugar pra eles os carros. Só com a desvalorização que você vai ter no primeiro ano com aquele carro. Mas por que você compra aquele carro? Para impressionar um pastel de carne, cara, que depois vai tomar esse carro de você. Vai tomar todos os teus bens. Não é a metade, cara, são todos. Que a mulher, vamos supor que você assinou, aí eu casei com separação de bens. Você não vai me dar, meu amigo? Para isso existem mecanismos legais. Para isso existe uma advogada feminista. Essa advogada feminista maliciosamente vai te orientar a você não desviar o teu discurso. Se você é uma mentirosa patológica profissional como uma Rafaela da vida, o que vai acontecer com você? Você vai seguir a rajatabla, ou seja, ao pé da letra, o discurso que a advogada vai ensinar para você. Você vai acusar o cara falsamente de estupro, ou que, no tempo em que estávamos juntos, ele me comia meu rabo à força. Estupro! Sabia que depois de 20 anos, cara, a mulher pode falar que você educava ela? Agora, eu te pergunto, com todo esse arsenal jurídico que essas minhas ex-namoradas têm, por que elas não usam essas cartas contra mim? Porque a partir do momento em que elas usarem e me colocarem no centro do furacão, que elas colocarem o rabo delas no centro do furacão, eu vou mostrar o que elas fizeram. E aí, meu amigo, todo esse arsenal jurídico se volta contra elas. Por quê? Porque envolve sangue de pessoas inocentes. Se essas mulheres não tivessem feito nada disso pra mim, eu teria seguido a minha vida e não estaria falando delas agora. Mas não era esse o objetivo delas. Porque o objetivo dessas mulheres que eu deixei amarguradas no passado era me destruir a qualquer custo. Então, assim, é um caminho sem volta. Vocês estão entendendo? Graças a Deus, ao bom Deus, que Ele me deu essa inteligência, cara, pra eu poder lutar, essa paciência. Porque eu posso aparentar ser uma pessoa explosiva, uma pessoa que tá desesperada. Talvez é pela minha forma de falar. Eu aprendi muito dessas coisas com o próprio Rogério Gaspar, que a minha ex-namorada, a Rafaela, me acusa de eu ter mandado matar ele. E plantou essa ideia na cabeça de alguns idiotas que acreditam. Então eu tô esperando que a família do Rogério Gaspar, o Wilson Ferro de Lara, a Rosângela de Lara, a Rosângela Gaspar, a Paula Sueli de Lara, que esse pessoal abra alguma coisa contra mim. Que, meu amigo, é toda a cloaca de merda vai explodir, cara. Por quê? Porque eu tô sendo acusado injustamente. Eu tô sendo acusado injustamente. Eu não acredito na tua versão, foda-se. Eu tenho a verdade. Não acredita, meu amigo, vai pagar as consequências. Não acredita, vai pagar as consequências. Vem o Mário de Lara, eu não conheço vocês, cara. Ou seja, vocês, eu não tenho nenhum contato com vocês. Eu só tô mencionando vocês aqui porque vocês fazem parte da família dele. Mas como estão me acusando falsamente de eu ter sido mandante da morte do cara, para tentar me incriminar, e agora estão tentando reabrir um outro caso, dizendo que eu influenciei esse Sidney a entrar e matar a mulher dele por causa de um grupo de alienação parental, porque vocês estão querendo tirar algum coelho de alguma cartola. E aí agora, não sei o que fizeram, não estou questionando a honra do Dr. Sérgio, da terceira DHPP de Campinas, e não estou puxando o teu saco, porque se eu descobrir, se eu imaginar, não, mas se eu descobrir, se eu tiver provas de que o senhor traficou influência ou tem algum envolvimento com esse Ubirajara, aí a coisa muda.
eu vou expor. Mas até o momento, eu não tenho nada que desabone seu trabalho. Porque o dever do cidadão presente, do cidadão ativo, dentro do conceito de Estado, é ele participar, ou seja, da sociedade. Ele investigar, e o patriota de verdade é defender a nação dos inimigos internos e externos. Pelo menos nos Estados Unidos a coisa é assim. Na prática a coisa não funciona. Por quê? Porque é muito dinâmica. Você vai lidar com milhares de variáveis, e essas variáveis extremamente perigosas. No conceito filosófico do direito, isso é lindo, maravilhoso. Veja, eu tenho garantido as prerrogativas do Estado demoniocrático de direito. Eu até estava esperando um negócio desse, cara, que eles abrissem contra mim. Ai, o Emerson tentou abolir o Estado demoniocrático de direito. Que icônico! Plug vibrando na bunda. Não, otário! Não, porque nem isso eles foram capazes de me acusar. Por quê? Porque eu não fiz parte dessa pataguada. Quando eu percebi que o Reginaldo Florencio Werneck, o Dom Werneck da pedofilia, que estuprou não, ele bateu punheta. É a denúncia que eu tenho. Bateu punheta vendo uma menina menor de idade, lá quando ele ficou hospedado lá em Goiânia, né? Ele que era um petista militante de carteirinha, diga-se de passagem, depois passou e virou intervencionista. Ele defendeu abertamente a abolição do Estado demoniocrático de direito, mas quem vai tomar 17 anos de cadeia é quem foi lá bater panela, é quem foi lá manifestar pacificamente e quem foi pichar a estátua com batom. Essas tomam 20 anos de cadeia. Agora, quem demoliu Brasília, quem quebrou Brasília e foi uma gangue de petista e esquerdista, esses caras estão gozando da impunidade, como o Dom Werneck, Reginaldo Florencio Werneck, e a mulher dele, a Patrícia. Tá gozando da impunidade, saiu pela porta da frente, foi presa só para enganar o povo. Então o que acontece? Esse pessoal tá gozando da impunidade. Diga-se de passagem, graças ao Reginaldo Florencio Werneck, eu descobri, né, que estavam fazendo tráfico de drogas nos aviões da Força Aérea Brasileira e em carros diplomáticos brasileiros. Então eu fiz denúncias aqui na Europa, eu fiz a denúncia lá em Leganés, quando eu pedi asilo e proteção com a Polícia Nacional, o qual eu agradeço a esses policiais que estão me protegendo. Muitos policiais estão me protegendo. Eu agradeço aos policiais nacionais da Espanha. Tem gente corrupta, a gente sabe que tem. Meu amigo, como é que faz? Meu amigo, você sabe como é que a coisa é controlada na Espanha, cara. A Guarda Civil praticamente te para toda hora. Quando tem alguma suspeita contra você, eles te localizam e te pegam. Agora, você acha que é possível uma pessoa conseguir bomba, meu amigo, de verdade, e mandar para a embaixada da Ucrânia? Aquela história ali não tá explicada, cara. Sabendo que eu era o indivíduo alvo do Brasil, sabendo que eu vivia naquela zona onde o cara foi pego, eu passava todo dia meu caminho para ir trabalhar na Renault, lá em Valladolid. Eu passava por todo dia aquele caminho, e justo no meu caminho, aí o que acontece? A pimpona, logo que chega aqui na Europa, começa a fazer ameaça bomba para todo lugar, só que muda um pouco a tática. Ela já não coloca meu nome, aparece em vários periódicos, em vários jornais. Para quê? Segundo a informação que eu tenho, que seria para atrair as investigações referentes a mim para ela. Ah, eu conheço esse cara, eu prendi ele lá no Brasil. Aí, o que você não conta é que você sumiu com os meus e-mails, é que você sumiu com provas que poderiam incriminar seus companheiros da polícia, bispos e pastores de uma igreja corrupta chamada Igreja Universal, que é a lavanderia de dinheiro do narcotráfico, é um show de pedofilia, é um reduto onde se escondem os piores pedófilos, é dentro da Igreja Universal. Bispo Randal, Bispo Djalma Soares, Bispo Darlan, Jerônimo Alves, Bispo Randal, Bispo Salvador Soares, Flávio Moreira, me processem, cara, né, Carlos Ribeiro? O Carlos Ribeiro, inclusive, incitou uma mulher dona de um aras a se matar. A mulher se matou, dona de um aras lá do Paraná, né, Carlos Ribeiro? Você incitou a mulher a se matar, cara. Ela tinha umas filhas lindas, cara. Cara, que loucura, velho.
Até a menina até parecia com a Suzane von Richthofen. Não, pela beleza. Que a Suzane von Richthofen é linda. Mas justamente essas mulheres lindas são as piores psicopatas. Não tô falando daquela menina. A menina era linda, cara. Ia com umas roupas de couro. Era linda, cara. Era linda, cara. Nossa, e eu ficcionado em Rafaela, cara. Ah, para, cara. Que doente que eu era, cara. Eu ficcionado em Rafaela, cara. Puta que pariu. Sendo que a outra menina também estava interessada em mim, cara. E eu dei fora nela. Dei fora por causa da Rafaela, cara. Que inferno, que burro que eu era, cara. Que burro que eu era, cara. E a mãe, ela sempre ia com um Lada Laika, cara. Você se lembra, né, Carlos Ribeiro? A mulher ia com um Lada Laika. Depois ela passou até a andar com Mercedes. Andava com uns carros caríssimos, cara. Eles atraíam alguns empresários fortes. E aí metia o louco nesses caras. Fazia os caras dar dinheiro pra eles. Cara, amigo, o que entrava de dinheiro ali, cara? Então é esse povo que me persegue. E esses agentes da Federal encobriram esses casos. Encobriram lavado de dinheiro, laundry money, ok? Counterfeiting. Eles também, já não bastasse o que eles conseguiam roubar, eles falsificavam o dinheiro, cara. Meu amigo, tinha counterfeit naquela porra, cara. Era tanto dinheiro que eles tinham. E sabe como é que sabe quem que eles pagavam com counterfeit, meu amigo? Com dinheiro aí manipulado. Eles pagavam os aluguéis, cara. Teve um cara uma vez que chegou a ser preso por dinheiro falso. Acho que a Federal pegou ele. Ele alugava galpão pra Igreja Universal. Ele falou que ele recebeu aquilo de um pastor. Silenciaram ele rapidinho, cara. É assim que a coisa funciona, meus amigos. Vocês aí da Interpol que estão vendo meus vídeos, vocês concordam com isso? Vocês, quando entraram pra polícia, vocês... Qual foi o objetivo de vocês? Hã? Ser justo com as pessoas? Ou servir esse estado podre? Eu acredito que muitos de vocês têm família. Falar, isso não tem importância, é com ele, foda-se, é com o Emerson, foda-se. Não acontecendo com a minha família. Mas você acha que a tua família vai estar imune pro resto da vida? Vai estar imune sempre dessas coisas? Você sendo policial, você não fica imune. Às vezes você tá mais na mão do que eles. Você tá entendendo? Quando você valida, quando você dá validação a esse tipo de crimes obscenos que eu tô denunciando, que aconteceu comigo lá no Brasil, e passa a permitir que essas pessoas me persigam por causa simplesmente de um projeto político, ou porque eles lucraram muito comigo. Eles conseguiram posições políticas grandes, poderosos. Uma insignificante de uma pseudo professora de inglês argentina que se naturalizou brasileira, que mora lá em Fortaleza. Essa mulher ganhou. Mulher não, porque tem gente que fala que não é mulher, que é homem. E que não tô praticando nenhuma homofobia contra ninguém. Até porque eu não tenho medo desse tipo de gente. Entendeu? Dizem que ela não é mulher e tá liderando o movimento feminista. Pra quê? Pra afastar os homens das mulheres. Segundo a informação que eu tenho, por uma frustração de não ser um homem de verdade e conseguir ter uma mulher alfa, uma mulher topo, agora induz as outras pessoas. É coisa que eu recebo, cara, toda hora, cara, mas que faz sentido. São insinuações, são suspeições. Eu não tô acusando aqui, eu tô só simplesmente usando isso e mostrando pra vocês a verdade, abrindo o jogo pra vocês. O que chega pra mim e o que eu posso imaginar também, mas isso não vem ao caso. Eu tô só comentando aquilo que realmente chega pra mim. Mas se você for acompanhar a ordem cronológica, a mulher ganhou uma lei no nome dela, cara. Essa lei Lola, com os ataques de falsa bandeira com os quais ela se promoveu durante todos esses anos. Sabia que acontecia um ataque
em Penápolis, que ia matar uma menina. O cara que eu tava denunciando, inclusive, estava me processando. Porque o Marcelo pagava um advogado pra ele. O Marcelo pagava um advogado pra ele. Tá aqui no meu canal. O Marcelo pagava um advogado pra ele. E aí o que acontecia, meus caros? Simplesmente não dava em nada. O Marcelo pagava um advogado. E eu, assim, eu acusava que, né? Então eles usaram, como o Marcelo tinha o André Luiz Gil Garcia nas mãos, porque foi o André Luiz Gil Garcia quem induziu diretamente o Wellington de Menezes a cometer o massacre na escola de Realengo. Ele foi o que induziu diretamente, mas quem acelerou o cavalo dele foram outras pessoas, né? E aí inclui também minhas ex-namoradas, que não fizeram isso diretamente, mas fizeram isso de forma indireta. Ele usava o nome de Kiel El Fuego Santo, porque seu abuelo era espanhol. Ele inclusive podia ter lutado e ter conseguido até mesmo a nacionalidade espanhola, mas não, foi covarde. Foi covarde. Foi lá em Penápolis e matou uma mulher covardemente, porque a mulher era boieira, né? É um jargão popular que eles usam aqui, bem pejorativo, né? Bem pejorativo. A mulher não gostava de homem. E ela foi cantar, ele foi cantar ela, e a mulher simplesmente, aí ele deu um tiro nela. E essa arma, como é que ele comprou essa arma? Quem mandou dinheiro foi José Guilherme Fernando Zaccarini. Só não foi preso por esse crime, só não foi colocado na operação Bravata, indiciado pelo delegado que encobriu ele, por causa dos irmãos dele que são delegados de polícia em São Paulo, da família Zaccarini. Zaccarini. E agora reabrem um caso do meio do cu de 2017 para tentar me fuder. Hã? Justo eu que tenho um canal aqui na internet, Brazilian Corrupt Cops, policiais corruptos brasileiros, o qual eu não estou generalizando a polícia. Eu não generalizo o Telhada, o Paganini, esses caras aí. Eu não estou falando de vocês não, cara. Recalcate e tantos outros aí que não vão ficar, né? O Massaneiro, né? O seu Abdala, o seu Jefferson Oliveira, que não permitiu que eu fosse morto e estuprado na Galeria 1. Que quando a Maria do Rosário entrou no presídio lá em São José dos Pinhais, foi para que isso acontecesse. E como isso não aconteceu, eles mataram o cara lá na frente do COT, lá na frente do centro de triagem. Foi até preso um lá. Mas, cara, esses caras não vão falar quem foi o mandante, né? Né, dona Maria do Rosário? Conta pra gente. Ou Luciana Soares, em Seu Souza, deixou a mulher entrar lá com nome falso, cara. Deputada federal. Entrou rasgando, meu amigo. Foi pra me visitar, me falou comigo no parlatório. Você teve alguma empatia por mim? Você sabia que eu estava sendo acusado injustamente. A minha luta aqui não é política. Eu não estou pela esquerda e não estou pela direita. Foda-se a direita. Porque nenhum desses conservadores, cornoservadores de direita, nenhum desses filhos da puta saiu em minha defesa. Então hoje prenderam lá o ex-assessor do Bolsonaro, condenado a 20 anos. Meu amigo, eu desejo que alimentem o seu bumbum com sêmen. Eu desejo que uma galeria inteira pegue o seu bumbum e alimente ele com sêmen, que façam você de cofre na cadeia, cara. Porque nenhum de vocês, nem Eustáquio, nenhum desses filhos da puta me defendeu. Nenhum desses filhos da puta nem me defendeu. Me chamou pra conversar. Então eu quero que vocês se fodam. Aquele cara que teve o filho lá, estuprado e morto lá, que depois conseguiu asilo na Itália, e depois queria ser político do Brasil, cara. Ah, vai se fuder, cara. Vai se fuder, cara. Procura, resgata, regurgita o mínimo de sinceridade, de honestidade da tua vida, cara. Tem pessoas que falam que eu era a reencarnação do Goering. Ah, tomar no seu cu, cara.
Tô mais pra José Antônio, primo de Rivera, mas eu não tô na classe, eu não tô no nível dele, cara. De um José Antônio, primo de Rivera, com a classe que ele tinha. Ele era um lutador espanhol de verdade, cara. Ele era, meu amigo, ele era a potência espanhola. Ele significa, cara, se ele fosse presidente do governo da Espanha, ele poupou o máximo possível o número de pessoas. Porque se dependesse dos outros falangistas, meu amigo, porra, o pau teria quebrado muito tempo antes, cara. Mas ele foi uma pessoa, um pacificador. O José Antônio Primo de Rivera deveria ter ganhado o prêmio Nobel da Paz. Mas nesse ponto eu tô mais pra George Patton do que qualquer outra coisa, cara. Ah, meu amigo, que pegava os Apaches e jogava em cima do capô do carro, meu amigo. Os caras estavam numa guerra, meu amigo. E, meu amigo, eu tô mais pra George Patton do que pra qualquer outra coisa, cara. Nesse ponto eu tô mais pra George Patton do que qualquer outra coisa, cara. Meu amigo, bateu de frente comigo é pau. Entendeu? Só que eu vou usar de estratégia. Porque o George Patton acabou. Ele que podia ter sido presidente dos Estados Unidos. Ele que poderia ter sido não somente o presidente dos Estados Unidos, né? O Eisenhower. Eu não quero falar de personalidades americanas. Fez um verdadeiro massacre na Alemanha, né? Na minha opinião, o Patton deveria ter sido. Ele passou a reconhecer do suposto inimigo as qualidades e ver o que realmente estava acontecendo. Falou, não, isso aqui é errado. Isso que está acontecendo aqui é errado. Claro que ele foi, debulhou com os italianos lá, fez um verdadeiro banho de sangue lá nos italianos. Eu não sou defensor de ídolos e dessa merda toda. Entendeu? Mas se for em certos pontos, você pode comparar com o meu estilo truculento, sabe? Agora, eu tenho mais medo daquele que metia medo até nos nazistas, que era o Reinhard Heydrich. E a gente tem uma versão encarnada aqui nessa terra. Pois é, age igualmente e age igualzinho o Reinhard Heydrich, mas na versão bolchevique e feminista. E essa sim é extremamente perigosa. Só que assim, eu não vou plantar bomba no teu carro, não vou jogar granada, eu não vou fazer como aqueles loucos lá que acabaram com a cidade de Leeds e outro por causa de uma estupidez. Eu tenho fé no Deus vivo e Ele vai te parar. Se você cruzar essa linha, Ele vai te reduzir a pó. Não cruze. Como eu já disse para você várias vezes, seleciona outro alvo. Deixa eu viver minha vida. Deixa eu sustentar minha filha. Deixa eu criar minha família. Uma família que você não quer ter. Deixa eu seguir minha vida. Não estou te implorando porque você não é ninguém. Você é uma simples mortal como eu. Quando eu acho que um apóstolo foi se ajoelhar perante o anjo falou, não se ajoelhe para mim. Se ajoelhe perante o Criador. Quando ele foi falar do Apocalipse. Eu não me ajoelho para você. Eu não me submeto para você. Porque o meu Deus poderoso vai destruir você se você cruzar essa linha. Mas ao mesmo tempo que Ele vai ter misericórdia de você se você deixar isso para lá. Não estou aqui querendo propor paz para você. Meu amigo, até porque a guerra de verdade, ela ganha sem você precisar lutar. Agora, você está fazendo isso para se promover, para atingir um objetivo de poder e sórdido. Ai, mas Emerson, por que um certo líder aí, que eu não quero nem falar o nome dele, eu me cago de medo dele, esse certo líder tá liderando sabe, sei lá que é ele? Ou se é um robô que botaram, ou um sósia. Eu acho que o verdadeiro nem existe mais. É verdade. Ai, mas ele foi chefe da polícia, depois viu. Geralmente eles chegam como chefe. Mas quando você acha que é esperto, meu amigo, é aí que você quebra a cara. Que a soberba precede a queda. Deus abate os orgulhosos e arrogantes. Quando você menos espera, Ele te derruba. Então você acha, eu atingi todo esse nível de poder. Beleza. Tá, e aí? E
quando eles vierem pedir a tua alma, você vai conseguir escapar? Você, pelo que eu saiba, não é um ente espiritual. Você pode ter alguns entes espirituais que vão correr, meu amigo, quando a luz, aquela luz do Altíssimo, chegar para dissipar as trevas. E essa luz do Altíssimo vai chegar para dissipar essas trevas. E eu falo aqui, eu decreto aqui para finalizar esse vídeo. Se você se arrepender e deixar com teus planos para lá, que Deus tenha misericórdia de você. Que você vai pagar o que você fez. Isso é uma coisa que eu não posso. Eu não posso falar, cara, eu não sou Deus, cara. Isso é com Deus. Você não vai poder escapar do juízo. Você não tem como escapar do juízo. Mas que Deus tenha misericórdia de você. Se você parar com esse plano maligno, eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. De verdade. A mulher linda que você é. A mulher linda que você é. E se entregar um plano tão maldito, você não precisava de nada disso. Você não precisava de nada disso. Você põe qualquer homem de joelho. Você não precisava de nada disso. Ufa. Ai, não quero nem mais falar, cara. Que Deus tenha misericórdia de você se você se arrepender e deixar de tentar me incriminar com mentira e com tráfico de influência. Mas que Deus use todo o seu poder e toda a sua ira se você cruzar essa linha. Se você continuar com essa história, que Deus use todo o seu poder e toda a sua ira por causa das abominações que vocês criaram contra mim. E se aquele cara lá tá rindo feito um palhaço, tirando fotinha na Nações Unidas e tal, cara, tirando fotinha, aí eu posso, eu sou poderoso. Aí tem um outro cara lá que tá nos grupos do WhatsApp mostrando capinha da Interpol. Que legal. É permitido isso? É permitido isso? E isso que eu quero saber. Tem um cara aí se mostrando em grupos de WhatsApp. Ai, eu defendo a legalidade disso, daquilo. Tá, beleza. Então por que você tá usando isso, cara? Nos grupos de WhatsApp, cara? É permitido ou é só pra dar carteirada? Só pra dar carteirada? Só pra mostrar que tem o poder do tráfico de influência? Foi quando eu joguei uma pérola pra ele. Eu falei que tava em Valladolid. Eles foram pra Valladolid e fizeram a merda lá em Valladolid. É por isso que vocês estavam se acercando de policiais espanhóis, tirando foto com o policial espanhol em Valladolid. Eu já até sei quem são os corruptos ali, cara. Eu só não vou falar, porque isso, quem tem que tomar alguma ação é o CNI. Quem tem que tomar alguma ação é o próprio Estados Unidos, cara. Porque, cara, fizeram um ataque que afetou a segurança nacional norte-americana para tentar me incriminar. E é esse povo aí que eu denuncio. Esse mesmo povo que agora vem tentando durante anos. E eles vão se promovendo com isso, cara. O legal é que eles vão se promovendo com isso. Eles vão fazendo dinheiro com isso, cara. E nós gostamos da impunidade infinita. Por quê? Porque não tem nenhuma vítima de vocês que pediu justiça para Deus. Todos se intimidam, todos além de se intimidar, eles simplesmente se entregam. E eu durante todos esses anos não me entreguei, porque eu sou um guerreiro espanhol. Eu tenho a sangre de aqueles que han conquistado o mundo. Eu sou um terço espanhol. ¿Vale? É o suficiente. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia daqueles que se arrependerem e deixarem isso pra lá. Não se esqueçam, isso não te garante impunidade. Isso é entre você e Deus. Mas eu tô falando naquilo que compete a mim. Naquilo que compete a mim. Ao que vocês estão fazendo pra mim e a minha família, se eles quiserem, é com eles. Mas no que compete é a mim, porque eu sou alvo disso. Eu vivo isso em primeira pessoa durante todos esses anos. Naquilo que compete a mim, eu peço, como promotor aqui, né? Como um promotor pede uma condenação e tal, eu peço esse pedido de justiça que eu faço para Deus, esse pulsa de nura com as minhas palavras, que Deus tenha misericórdia se vocês se arrependerem e se vocês deixarem para lá o que vocês estão fazendo contra mim.
Agora, se vocês avançarem, que Deus use todo o seu furor e a sua ira acumulada durante todos esses anos e todo o sangue inocente que vocês verteram se volte e derrame com um cálice da ira de Deus sobre as suas vidas e sobre a vida de suas famílias. Até mais. Feliz ano novo para quem merece, e para quem não merece, que seja o ano mais terrorífico da vida de vocês.